Que alegria estar com você mais uma vez nessa semana de oração, juntos rumo ao céu. Eu tenho um privilégio enorme de poder estudar a Bíblia com você e um privilégio maior ainda de poder orar junto com você, de pedir a Deus a bênção e a misericórdia de Deus. E no tema de hoje, nós vamos orar pelos pais. Paternidade é algo bonito, algo muito especial, não é? Que começa ali com todo o encantamento quando nascem os filhos, mas depois a gente começa a sentir a responsabilidade de cuidar dos nossos pequenos. Eu quero convidar você para a gente fazer uma breve oração, para a gente pedir a presença de Deus conosco, a iluminação de Deus conosco, e aí em seguida vamos abrir a Bíblia e vamos aprender a respeito da paternidade. Vamos orar pelos pais, né? Essa é a nossa proposta de hoje. Vamos pedir a Deus que Ele esteja conosco, nos dê sabedoria, iluminação, para a gente poder concluir a tarefa que Ele colocou nas nossas mãos, a tarefa de cuidar dos nossos filhos. Feche os olhos, vamos falar com Deus, nosso Pai. Obrigado pelo privilégio de mais um encontro, obrigado pela oportunidade de podermos mais uma vez abrir a Tua Palavra e encontrar nela conselhos, encontrar nela a sabedoria que nós precisamos para a nossa vida. Nós queremos pedir a Tua unção, queremos pedir que o Senhor se faça presente nesse nosso encontro de hoje. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, vamos para o nosso tema de hoje. Lembrando que hoje nós vamos orar pelos pais. Você é pai, você já tem filho? Ah, pastor, eu não tenho filhos ainda. Você já pode começar a orar, viu? Pode receber a nossa oração aqui de hoje, porque realmente é algo extraordinário a paternidade, mas é algo que realmente demanda responsabilidade, sobretudo a responsabilidade espiritual, né? Talvez dar comida, dar banho, seja algo até fácil, mas conduzir pelos melhores caminhos, talvez esse seja o grande desafio que todos nós temos. Vamos abrir a Bíblia então, 1 Samuel capítulo 1, vamos ver quem é o nosso personagem de hoje. 1 Samuel capítulo 1, verso 5, diz assim: A Ana, porém, dava dupla porção, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Bom, a gente já começa a ver aqui no capítulo 1 de 1 Samuel, no verso 5, a nossa personagem Ana. E já começa percebendo que Ana, ela tinha um problema, ela era estéril, ela não podia dar luz a filhos. E, sabe, eu quero dizer para você que Ana orou para que ela pudesse ter um filho. A oração de um pai precisa começar antes dele ter e receber o filho. Tem outros versos também que eu quero ler para você. O verso 10 diz assim: Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Verso 11, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Que interessante. Ana orou antes de ter o filho, Ana suplicou a Deus por esse filho, e eu quero aprender com você algumas lições especiais da vida de Ana. A primeira delas que a gente aprende aqui é que ela começou a história dela como mãe suplicando a Deus esse filho, né? Muitas pessoas oram por filhos. Eu recebo pedidos de oração de mulheres que dizem: pastor, eu quero engravidar, eu quero ser mãe, eu quero ter o privilégio da maternidade. A gente percebe que o desafio da maternidade aqui, no caso de Ana, que queria ser mãe, começou mesmo antes dela ter um filho. E sabe, eu recebo muitos pedidos de oração de pessoas que querem ser mãe, né? De mulheres que querem engravidar. No verso 5, nós encontramos aqui o problema apresentado, né? Ana não podia ter filhos. No verso 10, como eu li aqui, ela apresenta para Deus esse desejo de ser mãe, e ela faz isso através da oração. E no verso 11, algo extraordinário acontece. Ana promete dedicar esse filho totalmente a Deus. E também nos versos 27 e 28, eu quero ler aqui para você, Ana dedica e entrega o pequeno Samuel
para o serviço de Deus. Vou ler o verso 27 e o verso 28, diz assim: E disse ela: Ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. E Ana, então, agora dedica o filho, né? Por que precisamos aprender com Ana, ou o que precisamos aprender com Ana? Quais são as lições que ela ensina para nós que somos pais? Eu já mencionei uma aqui para você, não é? Precisamos de preparo antes mesmo que os filhos cheguem, antes que a paternidade seja uma realidade, nós precisamos estar em comunhão, em interação íntima com Deus. Poucas coisas podem mudar mais a nossa vida do que o nascimento de um filho, e você que é pai sabe disso. Nada na família será o mesmo outra vez. E aí a Bíblia diz, né, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Isso está no Salmo 127, nos versos 4 e 5. Sabe, ao mesmo tempo que os filhos trazem alegria para nós, trazem satisfação, eles deveriam vir com o manual do proprietário, né? Deveriam vir com o manual de instrução. O que eu tenho que fazer nessa situação, naquela situação? Mas nós não recebemos esse manual. Não aprendemos, muitas vezes, o que precisamos fazer para cuidar deles e como solucionar os problemas que vão surgir. Eu quero dizer algo para você. Mesmo os pais experientes ficam, às vezes, espantados com as ações, com as palavras, ou mesmo com as atitudes dos filhos. E por mais importante que seja a preparação para o casamento, também é importante que aqueles que esperam se tornar pais também se preparem para essa responsabilidade grandiosa. Quero mencionar para você uma citação que eu gosto muito. Mesmo antes do nascimento da criança, deve começar o preparo que a habilitará a combater com êxito na luta contra o mal. Se antes do nascimento de seu filho, a mãe é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente e exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança. Nossa, assim, dessa maneira, a gente percebe a responsabilidade da mãe e do pai também, né? Antes que a criança venha ao mundo. Muitas crianças têm recebido como herança quase invencíveis a tendência para o mal, diz Ellen White no livro O Lar Adventista, na página 256. E eu pergunto para você, de onde vem essa tendência, né, quase invencível, né, para as coisas do mal? Pense nos cuidados e nas responsabilidades que você como pai tem em relação aos seus filhos. É muito importante, e aqui eu estou mencionando para aqueles que, quem sabe, ainda não são pais ou já têm um filho e pensam em ter um outro filho. Essa responsabilidade começa com oração e preparação antes que o filho nasça. Tem uma outra coisa também importante. Precisamos de dedicação. E aqui eu vou mencionar 3 pontos importantes, mencionando essa dedicação que eu quero comentar com você. Primeira coisa, nós somos exemplos em tudo para os nossos filhos. O caráter dos pais tem impacto direto sobre os filhos e sobre o legado transmitido para eles. Os nossos filhos recorrem a nós como pais em busca de apoio, afeto, orientação e exemplo. Nós somos o modelo permanente para os nossos filhos. Eles copiam nossos gestos, nossas palavras, nossa forma de agir. Eu conheci uma família em que não eram cristãos, os pais falavam muitos palavrões e os filhos, os 2 filhos, ainda muito pequenos, também falavam muitos palavrões. Outra coisa importante que nós pais precisamos entregar para os nossos filhos é o tempo. O livro de Provérbios elogia pais que são provedores confiáveis e que gerenciam sabiamente os recursos da família. Muitas são as maneiras pelas quais o que é ávido por lucro, desonesto,
transtorna a sua casa. Isso está em Provérbios 15, 27. Portanto, os pais devem estar atentos para dar prioridade à família e não ao trabalho. Mas é claro, precisa trabalhar, mas também precisa dedicar tempo para os filhos. Outra coisa importante, domine as suas emoções. Pais piedosos buscam ser pacientes e dominar as suas emoções. Eles levam em consideração o fato de que seus filhos dependem deles. Disciplinam seus filhos, mas cuidam para não abusar de sua posição de autoridade. Cuidam para não abusar da sua força. Mais importante, os pais dedicados desejam seguir a Deus e desejam também ser governados pelo amor de Deus e pelos ensinos da Bíblia. Claro, tudo isso com o propósito de guiar os filhos no caminho certo. Há uma outra coisa que eu quero mencionar também, especialmente para os homens agora. Tem um fator importantíssimo na educação dos filhos. E eu quero falar para você que é homem agora. Isso é muito importante, é vital para o crescimento equilibrado dos filhos. Ame a mãe dos seus filhos. E você vai proporcionar para eles equilíbrio. A coisa mais importante que o pai pode fazer pelo seu filho é amar a mãe deles. Algumas pessoas separam, né? Eu amo o meu filho, eu amo esse que veio de mim, mas agora eu não tenho mais interesse, eu não quero demonstrar afeto ou carinho pela mãe deles. A sua fidelidade e a sua afeição pela mãe do seu filho, dos seus filhos, ou a falta dessa afeição por eles, tem um efeito fortíssimo sobre o bem-estar dos filhos. E isso vai perdurar até a idade adulta. O equilíbrio deles depende dessa afeição, desse carinho, desse amor demonstrado pela mãe deles. Sabe, querido, Deus deseja nos habilitar para ser bons pais. Deus deseja nos habilitar para poder cumprir bem o papel que Ele designou para mim e para você como pais. A grande questão é, eu reconheço que eu preciso crescer nessa tarefa de ser pai, de ser mãe. Eu reconheço que preciso aprender mais a respeito dessa minha tarefa especial, que é cuidar dos meus filhos. Eu reconheço que eu preciso representar melhor a Jesus diante dos meus filhos. Ninguém é perfeito. Ninguém tem um selo de perfeição a ponto de dizer eu não erro, eu nunca errei, eu jamais fiz alguma coisa errada na educação dos meus filhos. Não, ninguém pode dizer isso. Mas tem algo que todos nós podemos dizer, sabe o que é? Deus, eu gostaria de cumprir melhor a minha tarefa como pai. Eu gostaria de pedir para Deus que Ele me ajude a ser um pai que entregue para o meu filho o melhor exemplo, que entregue para o meu filho a imagem do Senhor Jesus Cristo através de mim. Tem algo que nós podemos pedir para Deus. Deus, eu quero que Jesus seja visto através de mim pelos meus filhos. Eu quero convidar você que é pai, você que é mãe, você que tem o desafio de conduzir os seus filhos pelos melhores caminhos. E eu gosto sempre de dizer, a gente não quer apenas que eles sejam bons profissionais, bons cidadãos, bons maridos, boas esposas. Sobretudo, a gente quer que eles estejam conosco na eternidade. A gente quer que eles estejam conosco no céu, porque a eternidade não será a mesma coisa. Se o meu filho, se a minha filha, se o seu filho, se a sua filha não estiver com você. A nossa oração de hoje é para que sejamos bons pais. Educadores não apenas para essa vida, mas também para a eternidade. E eu quero convidar você a se permitir ser iluminado pela palavra de Deus todos os dias. Olha aqui, olha, busque sabedoria na palavra de Deus. Nesse livro, nós encontramos a sabedoria que precisamos. Outra coisa importante, permita ser dirigido pelo Espírito Santo. À medida que você buscar na palavra de Deus a sabedoria,
O Espírito Santo vai dar a sabedoria que você precisa. E aquilo que você imagina, nossa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou lidar diante dessa situação? Saiba que Deus vai iluminar você e Ele vai ajudar você nessa tarefa tremenda, extraordinária, que é a tarefa de ser pai. Felizes os pais cuja vida é um verdadeiro reflexo da vida divina, do próprio Deus. Felizes são os pais que as promessas e os mandamentos de Deus despertam nos seus filhos a gratidão e a reverência. Os pais cuja ternura, justiça e longanimidade representam para a criança a longanimidade, a justiça e o amor de Deus. Isso que eu acabei de ler para você está no livro Ciência do Bom Viver, na página 375. Felizes são os pais que conseguem representar a Cristo para os seus filhos. E isso nós conseguimos fazer à medida que estamos também conectados com o Pai Celestial. Posso orar por você, pai? Posso orar por você, mãe? Podemos pedir a Deus nesse momento a graça do Senhor Jesus Cristo para essa sagrada tarefa nossa? Se você ainda não é pai, se você ainda não é mãe, vamos orar pelos seus futuros filhos. Se você já é pai, se você já é mãe, vamos pedir a Deus sabedoria para você conduzir os seus filhos pelos melhores caminhos. Mas, sobretudo, vamos pedir a Deus que conduza os nossos filhos, não apenas para este mundo, mas também para a eternidade. Feche os seus olhos e eu quero convidar você para orar comigo nesse momento. Nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos deu privilégios e um deles é o privilégio de ser pai, é o privilégio de ser mãe. E para essa pessoa que está orando comigo agora, que está, quem sabe, se sentindo culpada pelos erros que já cometeu, que haja perdão, que haja a certeza de que o Senhor está na condução de todas as coisas e que, a despeito dos equívocos cometidos, o Senhor pode restabelecer todas as coisas. Nós queremos pedir que o Senhor nos dê iluminação a cada dia, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos faça como Anas modernas, que nós possamos dedicar os nossos filhos a Ti completamente, para que eles Te sirvam, para que eles façam a Tua vontade, não apenas aqui nesta terra, mas que, sobretudo, estejam conosco também na eternidade. Perdoe, Pai querido, as nossas faltas. Ajuda-nos a sermos melhores na tarefa a ser desempenhada como pais e dá-nos a convicção de que não estamos sozinhos, mas de que o Senhor está conosco. Nós oramos agradecidos porque o Senhor ouve a nossa oração e porque o Senhor nos torna melhores a cada dia. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por você orar comigo mais uma vez e nós seguimos a nossa jornada de oração juntos rumo ao céu. Que Deus abençoe muito você e a gente se vê no nosso próximo programa.